Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Efésios capítulo 4, Efésios 4, verso 1 até o verso 6. Efésios capítulo 4, do verso 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus os abençoe. Eu gostaria, irmãos, de pensar com vocês hoje sobre caminhando com Deus e caminhando com os demais irmãos em Cristo. Caminhando com Deus e caminhando com os demais irmãos em Cristo. Domingo passado nós terminamos o capítulo 3 de Efésios. E, na verdade, eu não iria dar continuidade. Até já tinha adiantado ao conselho que iria pregar no outro texto, mas eu vou aqui introduzir o capítulo 4, porque acho importante, porque Paulo agora ele vai começar a aplicar as verdades que ele falou acima. Então, do capítulo 3, do capítulo 1 de Efésios, até o capítulo 3, Paulo falou de maneira doutrinária. Ele fez uma exposição doutrinária. Agora, Paulo, do capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios, ele vai fazer as aplicações e mostrar quais são as implicações daquilo que Deus fez por nós desde toda a eternidade. E dentro desse alvo de Paulo, então, ele vai mostrar para nós como nós devemos, neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, como nós devemos caminhar com Deus e como nós devemos caminhar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo, então, vai trabalhar esta ideia. Então, chama a atenção dos irmãos para o verso 1, porque Paulo vai repetir alguma coisa que ele já repetiu lá acima. Ele diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo está repetindo aqui. Ele havia dito para a igreja que ele estava preso. Mas a prisão de Paulo não era uma prisão, vamos dizer assim, promovida pelo Império Romano. Paulo estava preso por causa de Cristo e tudo indica que Paulo está dizendo o seguinte: quem me colocou aqui na prisão, quem me colocou aqui de molho, quem me colocou aqui para ficar sentado aqui parado num certo sentido, é isso? Foi Cristo Jesus. Então Paulo diz que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. E nós podemos perguntar por que Paulo está enfatizando tudo isso? Por que ele falou já no capítulo 3 que ele era prisioneiro de Cristo? Por que ele dá uma ideia no capítulo 2 que ele era prisioneiro de Cristo? Por que Paulo está fazendo isso? Eu quero lembrar aos irmãos que a cidade de Éfeso era uma cidade que era marcada pela idolatria, pelo misticismo. Então parece-nos que havia ali pessoas que acreditavam nessa ideia de sorte e de azar, ou de que talvez algum tipo de influência poderia, vamos dizer assim, afetar a sua vida. Como se tivesse deuses ou espíritos ou algo como olho gordo, né? Algo parecido, que pudesse afetar a sua vida. Então Paulo diz: olha, talvez vocês estão olhando para a minha prisão de maneira negativa, mas eu quero que vocês olhem da seguinte maneira: eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui preso por causa de Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que me colocou na prisão, embora Cristo estivesse usando o Império Romano, as autoridades romanas. Então,
Por isso que ele repete, ele diz, por isso eu, o prisioneiro no Senhor. E novamente ele usa a palavra Senhor, para mostrar que quem reina, quem domina, é Cristo Jesus. Então, diante disso, Paulo diz, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados. Observe que quando Paulo diz assim, que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados, novamente Paulo está lembrando os efésios daquilo que ele falou antes. Mas a pergunta é, o que Paulo falou antes? Os irmãos se lembram disso, porque nós somos bastante enfáticos. Ele diz o seguinte, olha, vocês, irmãos, vocês foram abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Vocês foram remidos pelo sangue de Cristo, vocês foram predestinados por Deus para serem filhos dele, vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus, vocês experimentam de toda a riqueza da graça de Deus sobre a vida de vocês, vocês são selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele diz, e não só isso, o poder de Deus está atuando em vocês, o mesmo poder que ressuscitou Cristo está exercendo força em vocês. Paulo diz, vocês estavam mortos e Deus reviveu em vocês em Cristo Jesus, de maneira que vocês estão assentados com Cristo à direita de Deus, vocês ressuscitaram com Ele, estão assentados com Ele à direita de Deus. Tanto judeus quanto gentios agora na igreja não há uma diferenciação. Se você é circuncidado ou não é circuncidado, você faz parte da família de Deus, e você agora faz parte do corpo de Cristo, e Cristo então, ou melhor, Deus por meio de Cristo, pacificou a igreja, quebrou os muros, quebrou as barreiras, não há mais separação. Agora, de dois povos, Deus fez um só, uma só família. Então, tanto judeu quanto gentil fazem parte da mesma família. Aí ele continua no capítulo 3, e além disso, depois de Deus fazer tudo isso por vocês, Deus ainda trouxe a vocês o conhecimento das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Isso está no capítulo 3. Então agora, depois Paulo faz oração. Ele pede para que Deus então fortaleça a igreja por meio do Espírito Santo, que a igreja então conheça a grandeza do amor de Cristo, que a plenitude de Deus habite totalmente na igreja. Aí Paulo então diz, então, diante disso, ele então vai para o capítulo 4 e diz, vocês devem viver dignamente, conforme vocês foram chamados. Em outras palavras, veja tudo que Deus fez por vocês. Vocês não mereciam isso, nós não merecíamos isso. Deus graciosamente agiu em nossa vida, nos salvando, fazendo tudo isso por nós. Então agora nós somos filhos de Deus. Então Paulo diz, então diante dessa revelação, diante de tudo que Deus fez por vocês, ele diz, então ande dignamente de acordo com o chamado que Deus então fez para vocês. Então, meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui para nós, no verso 1? Então veja o seguinte, Paulo está preso, mas Paulo sendo preso, ele está vivendo dignamente na prisão. Ele está honrando a vocação que Deus o chamou. Ele reconheceu tudo que Deus fez por ele. Então por isso na prisão, Paulo não está murmurando, Paulo não está reclamando, Paulo não está lamentando, Paulo não está se autopiedando, Paulo não está aqui dizendo, mas Deus não podia ter feito isso comigo, é injustiça. Veja como eu sou um homem trabalhador, eu preguei mais do que todos os apóstolos, eu viajei mais do que todos os apóstolos, eu fui chicoteado mais do que todos os apóstolos, eu alcancei mais gente do que todos os 12 ou os 11 juntos. Por que Deus me colocou na prisão? Não, Paulo não fala isso. Paulo diz, eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Ou seja, o reconhecimento que Paulo tinha de toda a obra que Deus fez em favor dele, manteve Paulo de uma maneira que ele viveu de maneira digna. E mesmo na prisão, no lugar terrível, Paulo testemunhou das grandezas de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então Paulo diz, irmãos, diante de tudo que Deus fez por nós, ele diz, vivamos de maneira digna
de tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Então, quando Paulo usa aí a palavra vocação, com que foram chamados, ele só está lembrando os irmãos de tudo que ele falou antes. Vocês creem nisso? É isso que Paulo está dizendo? Então agora, vocês devem viver de acordo com aquilo que vocês foram chamados, de forma digna. Então, andar com Deus, amados irmãos, é o reconhecimento que nós temos de quem Deus é, do que Deus fez em nosso favor por meio de Cristo, e nós, como crentes e família de Deus e povo de Deus, nós buscamos testemunhar, viver por meio de pensamento, de palavras e atitudes, e adequando a nossa vida às verdades que Deus trouxe sobre aquilo que Ele fez em nosso favor. Vocês agora são filhos, vocês agora são herdeiros, vocês agora são habitados por Deus, vocês agora têm uma relação diferente com Deus, de intimidade. Então, andem de acordo com aquilo que vocês foram chamados. Chamados. Então, por isso que o irmão não deve chamar o outro de meu. E aí? Chame de irmão. Você é uma família em Cristo Jesus. E você deve olhar um para o outro, entendendo isso. Aqui está um filho de Deus, assim como eu, chamados, remidos, lavados pelo sangue de Cristo. Nós devemos honrar uns aos outros, porque nós fazemos parte da mesma família, do mesmo corpo, e a mesma obra que Deus fez em favor de um, fez em favor de todos. Então Paulo diz, irmãos, ande de maneira digna, ou de acordo com a vocação com que vocês foram chamados. Então, meu irmão e minha irmã, lembre disso. Quando você tiver dúvidas, quando você estiver atribulado, quando você estiver com medo, quando você estiver assustado ou frustrado, leia os 3 primeiros capítulos de Efésios e entenda uma coisa: aquilo que Deus fez foi feito por você, em seu favor. E isso faz parte da sua vida agora, se você é crente. Não é que vai fazer quando você estiver nos céus, é agora. Começa aqui. E encoraje o seu coração diante dessas verdades. É isso que Paulo está dizendo. E quero lembrar aos irmãos que a situação desta igreja não era semelhante à nossa. Nós ainda estamos cultuando a Deus, nós temos uma certa liberdade. Nós ainda estamos em paz, mas não era o mesmo contexto aqui. Porque nesse período aqui, as pessoas que vinham à conversão, muitas vezes, eram desprezadas pelas famílias, perdiam emprego, eram muitas vezes perseguidos por causa da verdade. Mas mesmo assim, Paulo diz, diante de tudo isso, irmãos, andem de maneira digna daquilo que Deus fez por vocês. Lembre das misericórdias, daquilo que Deus, então, fez por vocês em Cristo Jesus. Aí no versículo 2, Paulo dá o tom aí. Ele diz assim, olha, com toda a humildade, com toda a humildade. Veja bem, ser humilde não é ser bobo. E ser humilde não é dizer sim para todas as coisas. Não quer dizer que uma pessoa humilde ela não pode questionar. Não quer dizer que uma pessoa humilde ela não pode confrontar alguma coisa. Não é isso. Mas a humildade que Paulo está falando aqui, irmãos, primeiramente, é aceitar quem nós somos, o que Deus diz a nosso respeito, é entender quem Deus é, primeiramente, entendendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, e que nós somos dependentes dEle, e com relação aos demais irmãos, nós jamais devemos mostrar que somos melhores, ou mais capazes, ou como se tivesse uma casta humana que fosse inferior a nós, mas pelo contrário, a ideia de humildade é tratar as pessoas assim como nós gostamos de ser tratados. Percebe? É mesmo que quando você estiver certo, ou talvez diante de uma situação que você está correto naquilo ali, e você pensa assim, olha, não é o momento ainda de eu falar. Você consegue suportar e você consegue falar no momento certo, mas a ideia de humildade aqui implica nisso. É você tratar todos os irmãos da mesma maneira que você gostaria de ser tratados. Não se colocar numa posição como se você tivesse, olha, eu sou superior. Não. O apóstolo Paulo, quando ensinou Timóteo a ser pastor, ele disse assim, Timóteo, lá na igreja, é claro que eu estou parafraseando aqui,
Na igreja você encontra homens idosos e mulheres idosas. Na igreja você encontra homens jovens e mulheres jovens. E você também encontra na igreja viúvas. Então, eu vou explicar para você como que você trata cada um deles. Uma pessoa idosa, um homem idoso, nunca repreenda ele, mas exorte. E trate ele como se fosse seu pai. Uma mulher idosa, nunca repreenda ela, mas trate ela como se fosse sua mãe, com todo respeito. Um jovem, Timóteo, mesmo você sendo pastor, não se coloque como superior a ele, mas trate ele como seu irmão, seja igual a ele. Se coloque no mesmo pé de igualdade daquele jovem e converse com ele. E as jovens mulheres, Timóteo, trate com toda a pureza, mas como irmãs. E as viúvas, Timóteo, ensine a igreja a cuidar delas. Veja bem, irmãos, essa é a orientação de Paulo para Timóteo. Como é que você aborda uma pessoa idosa? Como é que você aborda uma pessoa jovem? Paulo diz, os idosos como pais, e os jovens como um igual, como seu irmão e como sua irmã. Mas não se coloque numa posição de superioridade, mesmo você sendo pastor. Então, o apóstolo Paulo diz com toda a humildade. Mas Paulo diz também, caminhando com mansidão. A palavra mansidão, irmãos, é um fruto do Espírito. Eu quero dizer que não é uma coisa que nós produzimos de nós mesmos. Porque, na verdade, a palavra mansidão é a capacidade que Deus nos dá de suportar um insulto, suportar uma perseguição, suportar uma ofensa, sem nos defender, sem correr atrás dos nossos direitos, sem se ofender. Então, a ideia de mansidão, então, Paulo diz, primeiramente, com toda humildade. Aí ele diz, e com toda a mansidão. Paulo está aqui, vamos dizer assim, Paulo está aqui dizendo, olha, una virtudes com virtudes. E ele diz, então, a humildade una a mansidão. Então, quando alguém te ofender, quando alguém te insultar, quando alguém te provocar, ou quando alguém te colocar na prisão como eu, injustamente, não fique preocupado com seus direitos. Não se irrite, não se ofenda, não se magoe, levante a cabeça e continue vivendo como você deve viver, como servo do Senhor, porque assim Cristo viveu. Eu acredito, irmãos, que na terra ninguém mais foi ofendido do que Cristo. O Criador veio ao mundo e foi insultado pela criatura, foi cuspido pela criatura, foi esbofeteado pela criatura, e ali estava o Criador, e ele fez tudo isso em silêncio. Segundo Isaías, diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a boca, ele suportou tudo. Por quê? Porque Cristo era um homem manso e humilde. Então Paulo diz, irmãos, nós temos que viver em mansidão, mas ele continua dizendo, com com longanimidade. Veja que Paulo está unindo aqui as virtudes, humildes, aí ele diz manso, e agora ele diz longânimo. Bem, irmãos, a longanimidade é a capacidade que Deus nos dá de esperar o momento e a hora certa. Segundo as Escrituras, tudo tem um tempo e tudo tem uma hora, certo? E a pessoa longânima é aquela pessoa que ela está trabalhando, ela está fazendo alguma coisa, mas ela faz isso e ela espera o momento certo e a hora certa das coisas acontecer. Então Paulo diz que a igreja deve viver com Deus e com os demais irmãos, com humildade, com mansidão e com longanimidade. Numa igreja, nós temos irmãos mais firmes, irmãos que estão no meio e irmãos mais fracos. É assim que é a igreja. Eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte, que a igreja é uma família nossa ampliada. Aqui nós choramos. A igreja também pessoas choram. Aqui nós ficamos bravos uns com os outros, ficamos. Lá na igreja acontece também. Aqui nós temos sede, sim, na igreja também as pessoas têm sede. É uma família maior. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Então Paulo diz, vivam em longanimidade.
Então, meus irmãos, a ideia de longanimidade é quando nós sabemos esperar a hora e o tempo, o momento certo para todas as coisas. Nós não adiantamos e nós não atrasamos, mas nós aprendemos a entender qual que é o momento e nós esperamos o tempo de Deus, a hora de Deus, a hora de cada um. Então, Paulo diz, com toda a longanimidade. E aí, então, ele usa uma expressão dizendo, suportando uns aos outros em amor. Aqui é um negócio muito bonito, porque acho que tem bastante irmãs aqui que são mães, não é? E quantas vezes vocês, mães, não perderam noite de sono por causa do filho e da filha? Quantas vezes vocês não tiveram que trocá-los? Não é verdade? Quantas vezes que vocês abriram mão de coisas que vocês tinham que fazer por causa dos filhos? Então, quando Paulo diz, suportando uns aos outros em amor, é isso. Você abre mão, você suporta coisas porque você ama. Você quer bem. Então, você abre mão de coisas. E você está pronto a suportar aquilo de tal maneira que até que chegue o tempo do Senhor. Então, Paulo diz, além de sermos longânimos, aprendendo a esperar, também devemos suportar uns aos outros. Agora, veja uma coisa importante aqui, irmãos. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está dizendo assim, olha, nós não somos diferentes um do outro. Se eu quero que as pessoas sejam assim comigo, então eu também devo ser assim com os outros. Eu preciso ser alguém que seja suportado. Eu não sou melhor do que os demais irmãos. Eu posso dizer assim, a minha esposa me suporta, os meus filhos me suportam. De maneira bíblica, mas é um suporte que nós temos que ter com amor. Porque nós também somos pecadores falhos e erramos. Então Paulo diz, diante disso, aprendam a suportar uns aos outros. E Paulo diz, olha, isso aqui é viver de acordo com a vocação com que vocês foram chamados. E aí então ele continua dizendo, e faz assim no verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados irmãos, a unidade não é uniformidade. Já falei isso para os irmãos e vou repetir aqui. Uniformidade é quando nós vestimos a mesma roupa, calçamos o mesmo tipo de sapato e assim por diante. Então isso é uniformidade. Não, Deus não... nós temos que entender que nós não somos aqui um regime militar. Nós não somos militares. Lá você tem que andar dessa maneira. Então, todo mundo de coturno, e aí tem as fardas e assim por diante. Não é o caso da igreja. Então, não é uniformidade. Paulo está falando de unidade. Ou seja, nós temos que nos treinar para ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma disposição, a mesma conduta que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, Paulo fala isso, ele diz que, e Paulo ensina então que o Espírito Santo já promoveu a paz na igreja. Ele já então uniu judeus e gentios. Então não há mais guerra entre judeus e gentios. Então agora Paulo diz, irmãos, então diante disso, diante dessa obra do Espírito Santo, é responsabilidade nossa agora continuar e trabalharmos com todo o empenho e com toda a força que nós temos para preservar essa unidade. Esse vínculo da paz que foi estabelecido por obra do Espírito Santo de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E, sendo reconciliados com Deus, fomos reconciliados uns com os outros, por meio da obra de Cristo. Então, Paulo diz, continue esta obra. Continue mantendo-se unidos uns nos outros, por meio da obra que o Espírito Santo de Deus começou e continua fazendo em nós. Então, Paulo diz, vivamos assim, preservando a unidade da igreja. Ou seja, estar unido, irmãos, é termos o mesmo desejo, o mesmo empenho, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, o mesmo amor, uma mesma fé, o mesmo Senhor, e buscando sempre a glória do Senhor. Então a igreja deve estar unida nisso. E devemos trabalhar uns com os outros, exortando com amor, com sabedoria, corrigindo uns aos outros, para que a igreja se mantenha unida. Então Paulo diz, irmãos, o Espírito Santo trabalhou em nós. Agora nós devemos continuar
esse trabalho com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, e junto com o Espírito Santo, mantendo a unidade da igreja e a paz na igreja, conforme Paulo, então, ensina a igreja. E aí, então, Paulo dá um exemplo interessante aqui, porque ele vai citar as 3 pessoas da Trindade. Ele fala do Pai, ele fala do Filho, e ele fala do Espírito Santo, e ele tem um propósito nisso. Ele diz, olha, há somente um corpo, no caso a igreja. Não tem mais judeu e gentil, só tem uma igreja. Ele diz, um só Espírito, está falando do Espírito Santo. Ele continua, como também é uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, é uma referência ao Senhor Jesus. E uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo pega a unidade e a harmonia que há na Trindade Santa e diz assim para a igreja, olhe para Deus Pai, olhe para Deus Filho e olhe para Deus Espírito Santo. E veja como eles vivem. Viva vocês também. De igual maneira. De igual maneira. Então ele diz assim, tem só um Espírito. O mesmo Espírito que atua no pastor, atua no presbítero, atua no diácono, atua no professor da escola dominical, atua no membro comum da igreja. É o mesmo. O mesmo Deus que é pai de Paulo, é pai da igreja de Éfeso, de Filipos, de Corintos, de Apocalipse. Então, é pai de todos. E há um só Senhor, Jesus Cristo. Então, ele é Senhor de um e é Senhor de todos. E ele diz, e Deus age por meio de todos. E está em todos, de igual maneira. Não existe um crente mais beneficiado do que o outro no cristianismo. Isso não existe. Ah, sou mais abençoado. Não é. Todos os crentes são abençoados de igual maneira. Porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só Cristo, há uma só esperança, há uma só igreja. A fé é a mesma, o batismo é o mesmo. Ninguém é salvo diferente. Todos estão sendo trabalhados pelo mesmo Deus, pelo Deus Trino, e são abençoados de igual maneira pelo Deus Trino. Então Paulo diz, não há distinção. Não há distinção. Então ele diz, a mesma harmonia que há em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, Paulo diz, haja também na igreja. Então, irmãos, o padrão de unidade não é no mundo. O padrão de unidade vem de Deus. Eu vou mais longe. Como deve ser um casamento? Um casamento deve ser exatamente, ou seja, o esposo e a esposa devem tratar um ao outro exatamente como o Pai trata o Filho, o Espírito Santo e as pessoas da Trindade. O relacionamento que há na Trindade é o modelo para o casamento. É um modelo para o casamento. Não tem assim um outro modelo além desse. Não, o modelo estabelecido de comunhão, de harmonia, de amor que há, é a Trindade Santa. Então, assim então o esposo e a esposa devem viver. Como vive a Trindade Santa? O modelo de paz é o modelo da Trindade. Então Paulo diz para a igreja, assim como o Pai, assim como o Filho, assim como o Espírito estão em harmonia, vivamos também em harmonia. Paulo está aplicando as doutrinas que ele pregou no capítulo de número 1 até o capítulo 3, dizendo, então, irmãos, diante dessa vocação que vocês foram chamados, vivam dignamente conforme o chamado de vocês. Conforme o chamado de vocês. Naturalmente, irmãos, eu não esgotei o texto aqui, não é essa a minha intenção, mas eu quero fazer aqui pelo menos 2 aplicações importantes que Paulo nos ensina. A primeira delas, irmãos, é que Paulo fala assim, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, e responda sinceramente no seu coração. Você foi eleito? Você foi predestinado? Você tem certeza que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos?
Você de fato crê que o seu pecado foi perdoado? Que a sua dívida foi paga? Que você foi purificado e remido dos seus pecados? Você de fato crê que o Espírito Santo habita em você? E que ele vai te levar até aquele último dia? Você crê que o poder de Deus está atuando em você? O mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo está atuando na sua vida? Você crê que um dia você estava morto em pecados, em delitos, e que você ressuscitou juntamente com Cristo, e que agora você está sentado à direita de Deus, junto com Cristo Jesus? Você crê que de fato você foi salvo pela graça de Deus? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, e se você entende que isso é para você, você deve viver de maneira digna da vocação que você foi chamado. E Paulo nos ensina uma outra coisa aqui. Você conhece Deus? Você já experimentou do Pai? Você já experimentou do Espírito? Você já experimentou do Filho, do Senhor Jesus? Você tem essa percepção que eles estão caminhando com você todo dia? E que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo têm atuado na sua vida? Essa é a ideia que você tem? Você conhece Deus? Você sabe quem Deus é? Veja que o que Paulo está colocando aqui, irmãos, é uma linguagem de aliança, de relacionamento. São pessoas se relacionando, ou seja, Deus relacionando com a sua igreja, e a sua igreja com Deus. Mas a pergunta é, você conhece Deus? Sabe de fato, se de fato Deus é seu Pai mesmo? Que Cristo é seu Senhor mesmo, e que o Espírito Santo é o selo que Deus colocou em você, para que você chegue até aquele dia? Então Paulo diz, se isso é verdade, é uma realidade para você, ele diz, ande de modo digno da vocação com que você foi chamado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos auxilie e que Deus nos ajude a vivermos conforme a vontade dEle. Amém.